Ok, então estamos gravando, sejam bem-vindas, nosso Clube do Livro extra hoje, né, porque não era do nosso cronograma, mas como todo mundo ama a Carla Madeira e não tem como não amar, então nosso encontro é um extra, por isso que não tem muitas pessoas participando. Então sejam bem-vindas, Larissa, Neuza, Bruna, Bárbara, Gisele, Fer, tá todo mundo aqui? Sejam bem-vindas, eu estou feliz que vocês estão aqui participando mais uma vez. Semana que vem temos Clube do Livro de novo, do Torto Arado, espero que todo mundo leu e se for preciso a gente prorroga ainda, porque eu sei que final de ano é correria para todo mundo, está todo mundo aí com muitas coisas para fazer e para resolver, mas estou feliz aqui que nós vamos falar então de Carla Madeira, A Natureza da Mordida. Bom, para variar, ela superou novamente, né? O título e o tema, a narrativa é bem diferente do Tudo é Rio, ela queria isso mesmo, né? Ela já tinha comentado que ela ia tentar modificar para não ficar repetitivo, e ela conseguiu, mas o talento dela que ela traz para a escrita é sensacional. Eu assisti várias reportagens dela e uma das reportagens que ela falou é que agora ela não consegue mais ficar sem escrever. Ela foi picada lá pelo bichinho da escrita, então sorte a nossa, né? Porque o próximo livro dela, O Véspera, já está aí. Também é assim, para tirar o fôlego. O início da narrativa, já ouvi e já começaram a me contar, é assim, para tirar o fôlego também. Depois, no final, posso comentar um pouquinho do Véspera, mas vamos voltar aqui para o Natureza da Mordida. Então, diferente do Tudo é Rio, né, que ela trouxe aquela correnteza, aquela avalanche de sentimentos, né, de emoção que a gente sentiu com aquelas personagens fortes, aqui, A Natureza da Mordida, ela também trouxe, né, os personagens fortes, mulheres fortes, que eu acho que essa trama, né, que ela faz bem costurada, são focadas mesmo na mulher, e também trazer os sentimentos humanos, né, sempre com muita intensidade. E aqui A Natureza da Mordida, para mim, foi intenso também, mas com alguns pontos específicos, né? Por exemplo, a empatia, é, a, a amizade que foi gerada, né? De imediato entre a Biá e a Olivia naquele primeiro encontro, e a Biá, como estava naquele processo de demência, e por ela ser uma psicanalista que é apaixonada pela escrita, né, e pela literatura, eu acho que de alguma forma ela se identificou ali com a Olivia e através das palavras, né, da palavra e da escuta também, que inclusive tem algumas passagens aqui que ela inclusive ressaltou que o ouvir é o mais importante do que o falar. E ela, como uma boa psicanalista, que analisa o tom da voz, o som, da onde que está vindo aquela voz e da textura da voz, ela conseguiu amarrar a vida dela, né, o sofrimento dela com o sofrimento da Olivia. Então, assim, para mim isso foi maravilhoso. E a Carla Madeira, em uma das entrevistas que ela deu, ela sentou 8 meses para escrever A Natureza da Mordida. E uma coisa que eu achei muito legal que ela disse, que ela foi tentando, no início, deixar um buraco para que nós tivéssemos aquela sensação de ausência e de perda de memória também. Não sei se vocês sentiram isso. Eu me senti bastante perdida assim no começo da história. Eu não sabia quem tinha perdido quem, eu não sabia por que a Rita tinha abandonado a Olivia. Eu achava que elas tinham um caso, que elas eram amantes, que era um romance amoroso entre elas, que não era só uma amizade. Então ficou passando várias coisas aqui na minha cabeça, exatamente porque a Carla fez de propósito de deixar buracos e lacunas para a gente ficar angustiado. Foi esse o propósito dela. E ela conseguiu, pelo menos comigo. Então eu queria entender de vocês um pouco para esse começo e depois a gente volta para um pouco mais para frente do livro. Quem quer começar a falar? Porque senão eu vou passar a noite inteira aqui falando A Natureza da Mordida. Bom, aqui eu posso começar então. Vai lá, Fê. Eu admito que eu fiquei enrolando para começar. Eu peguei o livro alguns dias atrás, logo depois que eu voltei da minha visita ao vivo ao Clube do Livro.
e eu li 1 ou 2 capítulos e não rendeu. Aí eu deixei o livro quieto do lado, falei, é culpa porque eu me acostumei a ler no celular, eu não consigo ler mais livro físico, dei aquela desculpinha. Aí ontem eu peguei o livro e falei, não, eu vou participar. E eu li quase o livro inteiro, e hoje eu matei todo o resto, e ficou faltando só um pedacinho que eu vou ler no final, depois do encontro, mas eu achei bem interessante como envolve o livro. Eu talvez não tenha tido os mesmos sentimentos que você, mas eu achei bem legal. E no pedaço que eu até cheguei, falta só um pouquinho para eu acabar. Eu comecei a chorar. Hoje à tarde, agora há pouco eu estava aqui, eu comecei a chorar. Falei, nossa, porque deu uma tristeza. E aí eu comecei a linkar aquilo a tantas histórias da minha própria vida e de pensar até, assim, eu tô morrendo de saudade de casa, faz 2 anos que eu não vou para lá, tô na contagem regressiva de ir em 8 dias, então tô numa ansiedade tremenda. E aí eu comecei a ler o livro, quer dizer, comecei não, no pedaço que eu cheguei, me despertou uma coisa e eu... E aí eu falei, nossa senhora, que força é essa? Que delícia que é ler um livro que faz a gente Qual ter foi o essa pedaço, questão, Fernanda, né? no final? No Qual a final, parte que você quando tá? eu cheguei na conversa entre a Teresa e a Olivia. Ah, nossa, essa parte é muito... Precisamente na página 200 eu parei. Esse é profundo mesmo, né? É. E aí, nossa, mas foi muito bom, viu? Eu gostei do livro. Nossa, Quer então dizer, falta... falta só um Fer, falta pouquinho. um pouco ainda, vai aparecer um spoiler aqui, viu? Se você não Não, se importar. isso que eu ia falar. Obrigada por adiantar, e é isso. Eu não queria perder a conversa, porque toda vez que eu encontro com vocês, é tão interessante a troca, que eu fiz questão, mesmo antes de ter acabado, de vir para cá. E, por favor, não economizem as palavras, porque Tá. eu vou saber ler do meu porque jeito mesmo com vocês. é Estou o grande ansiosa para finale, ouvi-las. né? Exato, É o grande grande estou finale. finale. E a Carla fez isso tão sensacionalmente, porque, gente, juro por Deus, eu não tinha pego esse clique. Eu chamei de um clique, porque foi esse clique que está na última página, no final, que é quando a Olivia descobre o motivo que ela foi abandonada pela Rita. Depois de toda a tragédia, né, que aconteceu, que eu achei isso, meu Calma aí que eu Deus, vou lá assim. ler. O clique está na última página, Fer. Forte. Assim. Tá Isso que foi grifado. isso foi que mais me chocou, na verdade. Peraí, Fer, ó, o clique está na página 200 e aqui na 247. Começa ali bem aqui, ó. Na 247, eu grifei, gente, tá grifado aqui, ó, de cor de rosa, Fer. Ela começa ali: minha querida Olivia, será que você não vê que não fez nada? A dor de Rita era a dor de Rita. Essa moça tinha certeza incondicional de que você escolheria sempre estar ao lado dela. Não suportou duvidar. Duvidar de quê, Bia? O que foi que eu não vi mesmo estando lá? Pense, fale. E de repente eu estava rindo por travar com ela mais uma luta sem respostas. Uma luta inglória que perdi todas as vezes enquanto ela vivia. Agora ela nem sequer me ouvia. Você pegou essa parte aqui, Fer? Então, continua lendo, que aí logo em seguida vai dar o clique. Logo em seguida ela vai entender por que ela foi abandonada. Então, vamos lá, A gente pode gente. falar sobre isso. A gente tem que falar, cara. Claro, Vai, então vai. claro. Quem fala? Quem quer falar? Mal, eu gostaria de falar. Então Oi, vai, gurias, tudo Neuza. bem? Tudo bem com vocês? Eu Tudo também estou no ótimo, mesmo Neuza. caso Obrigada. da Fernanda ali, que não li, e ela está bem preocupada comigo, que, mãe, tu vai ver, e aí lá vai assistir, nem ler o livro, não sei o quê. Então, vou confessar bem aqui. Eu disse para ela agora, é importante, eu gosto de conversar com vocês e eu não me importo de saber. O fim, para mim, não é o mais importante é o decorrer da leitura. Eu gosto das figuras de linguagem, eu gosto do modo que ela escreve, eu gosto da forma poética, daí eu sublinho muita coisa por aí. E a Lari estava preocupada, eu disse, Larissa, e acima de tudo também é que, além de encontrar o grupo, que eu não falho, até agora não falhei nenhuma, né? Isso Era mesmo. ver a minha filha ali no vídeo e ouvir a voz dela, né? Porque nós estamos Que há 2 lindo! anos. Olha só.
há 2 anos sem nos encontrar ao vivo, né? Vai que eu vou começar Imagina a chorar. se eu Não ia... Ah, isso é maravilhoso, Eu Neuza, quase que bom que chorando. eu Imagina se eu imagino a não ia emoção. ver por causa de um final de um livro, ia deixar de vê-la e Sim, de porque estar aqui a Larissa participando. conseguiu participar hoje, né? Quase que não deu, né, Quase Larissa? que Mas não que deu, bom, Pois mas estou é, aqui. que e eu bom. venho acompanhando sempre, né? Que posso. Sim, Então, imagina, hoje vocês podem falar também, como disse a Fernanda ali, naturalmente, pode dizer que eu não me importo, eu tenho a minha maneira de ler. Então, não é o final que me importa, é o Mas é que decorrer esse final, da é que leitura. Mas a Larissa final disse que o final é que é o final. Mas sim. eu tô aqui, tá, gente? Então, Podem falar à vontade, se que quiser. bom. Posso falar também? Prazer Pode, estar com Gi, vai lá. vocês. Então, eu também tive essa mesma sensação que você, Valéria. O começo eu tive que lutar um pouquinho com ele, porque estava tudo tão jogado, né? Assim, eu também achei que elas tinham um caso, né? Que elas eram namoradas, no caso. Foi que eu estava entendendo num determinado momento, e estava tudo muito disperso, e eu falei, eu tive que lutar um pouco com o começo, mas eu acho que ela fez de propósito também, tipo assim, os fortes vencerão, que se você for forte para passar por esse começo, sua recompensa vem, né? Essa foi a sensação que eu tive. Num determinado momento, a coisa flui de uma maneira que você não consegue mais parar. Mas até você chegar ali é um pouco de uma luta. Realmente, ela faz a gente suar um pouquinho ali no começo para se manter, né? Com vontade de desmembrar, de desvendar esse mistério, assim, mas maravilhoso. E realmente, o fim sensacional, eu amei, já sou fãzona dessa mulher, gente. Eu também tive essa Muito fã. dificuldade. Eu acho que principalmente porque eu comparava muito com o primeiro livro, né? Quando a gente gosta muito de um livro, a gente acaba comparando. E o Porque primeiro diferente do livro outro, o é que o outro já primeiro começa chama chegando, né? já O chega outro já chegando, chega chegando, e esse, e assim, aí o tu não ritmo é muito consegue diferente. parar desde o começo. E esse aí tem que ficar remando mais ou menos até a metade para ele dar uma avançada, assim. Sim, Mas é vendo agora sobre essa maravilhoso. perspectiva que ela fez isso de propósito, realmente é sensacional, porque a forma como ela escreve, a gente não consegue entender realmente muitas coisas, né? Por isso que eu acho que fica um pouco difícil de ler no começo. E eu tive a sensação de que esse é um daqueles livros que o autor escreve querendo que você leia de novo. Porque você chega no final e você tem vontade de ler agora, sabendo que você já sabe, para ver se você tem uma experiência diferente. E eu quero fazer isso ainda também, porque é realmente uma ambição, né? Ô, Eu Gi, foi tenho isso isso um pouco mesmo. também. Eu tenho isso um pouco também. Às vezes eu Ah, escrevo e eu quero que a pessoa volte lá para uhum. ler, para ver se ela Então, pega alguma coisa diferente. a Carla confessou isso também, que, que ela usou de arquitetura e de matemática para narrar, sem deixar brechas, para a gente Uhum. pegar os fatos, a razão dos fatos no decorrer da leitura. E ela disse que você só vai conseguir conhecer e entender quando você lê uma segunda vez. Eu li 2 vezes. E realmente, a história do abandono, né, que começa com a Bia, com o marido dela, e depois começa a narrar a trajetória e a vida, e desde a infância lá da Olivia, ela vai demonstrando, por exemplo, no caso da mãe da Olivia, né, que era uma mulher muito bela, uma mulher muito de boa postura, uma mulher muito segura de si, que sofreu muito assédio, que foi muito julgada pela beleza. Então, em vários momentos, ela foi dando pista de todos os sofrimentos que a mãe dela estava sofrendo por ser uma mulher bonita. Olha que situação, né? E com isso, olha o tanto de perdas que ela teve, olha quantas vezes ela foi julgada, ela foi desonrada, né? Até mesmo. E a Carla foi trazendo isso constantemente. Só que a Olivia, ela estava tão fixada na Rita e no relacionamento dela com a Rita que ela não conseguiu ver, analisar e voltar lá para analisar as ocorrências que a própria mãe dela estava passando, né? E a Bia, de uma forma maravilhosamente, foi conduzindo a Olivia da narrativa para que ela conseguisse descobrir sozinha, porque a Bia, ela não queria falar para Olivia, né? O motivo, porque ela já tinha sacado
fazia tempo, pelo menos na minha perspectiva, eu já achei que a Bia já tinha entendido fazia tempo o motivo que a Rita tinha abandonado ela. Mas, enfim, daí foi bem mais para o final e com as anotações de Bia, né, que eu achei sensacional isso também, todas as citações, né, no final do livro também tem citações maravilhosas que ela citou, né, de vários autores, isso também eu achei maravilhoso que ela fez isso, e com a escrita, né, por ela ser apaixonada tanto pela literatura como pela escrita e pela fala, ela conseguiu ir conduzindo a Olivia e no final, com a carta e com uma anotação que foi aonde deu o clique que ela viu, que o motivo do abandono não era ela, mas infelizmente já tinha acontecido uma tragédia violenta, né? Que isso também foi horrível. Assim, eu realmente sofri e fiquei chocada e parei de ler e li de novo, eu falei, não é isso que está acontecendo com a Rita. Foi uma tragédia mesmo, assim. E eu acho que ela queria dar um chacoalhão na história. Mas, enfim, outra coisa que eu achei muito maravilhoso, que eu grifei também, o fato que ela traz o abandono. Só que o abandono que a Bia sofreu é um abandono que ela consentiu. De alguma forma, ela falou pro Theo, você vai e não volta, né? Que foi aquela frase que ela também citou de um famoso, deixa eu ver onde que tá. E de alguma forma, quando eu vi isso, que ela consentiu e permitiu que o Theo fosse embora para realizar o sonho dele, porque esse era o sonho dele, né? E o significado do livro A Natureza da Mordida, a Carla também falou maravilhosamente aqui, que a natureza da mordida de um cachorro é a mordida que vai doer, do rato que vai roer, do gato que vai arranhar. E a natureza, o que é a natureza da mordida para ela? Ela falou que, no caso, pro homem, né, para nós, para os humanos, são os sonhos. Por que os sonhos? Porque os sonhos, no caso do Theo, né, que foi viver o sonho dele, ela sofreu uma perda, então também foi um risco, né, que ela correu. Ela permitiu que ele fosse realizar o sonho dele. E aí eu volto um pouquinho para o nosso livro que a gente leu, o Novas Formas de Amar, que também teve uma mensagem maravilhosa lá, que inclusive eu também tinha postado lá no Clube do Livro. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui para vocês, que vai fazer todo o sentido essa mensagem. Daí agora, olha isso como é maravilhoso, né? O verdadeiro ato de amor é o que garante a quem amamos a liberdade de amar além e apesar de nós e do nosso amor. Então isso para mim também é super profundo, porque mesmo ela amando ele, ela deixou ele ir. E mesmo que destruiu a vida dela e da filha dela, ela deixou ele ir. Fala, Larissa. Tem microfone. Você acha que ela deixou ele atrás de um sonho? Porque eu não vi dessa forma. Não. Então eu também não vi isso não, Valéria. Eu então não acho que é por causa de um sonho que ela deixou ele ir. Ela deixou ele ir porque ele era pedófilo. Oi? Ela deixou ele ir porque ele era pedófilo? Não peguei isso, gente. Não tinha entendido os isso. sonhos dele, no meu entender, os sonhos dele eram com a filha. Eu também entendi isso. Ele era pedófilo. Isso para mim é novo. Não tinha pego isso. Olha como é legal isso. Ele era pedófilo. Ele sonhava com a filha. Por isso que ele abandonou a família. Ela deixou ele ir. Até perguntar aqui depois, porque eu falei, eu acho que eu não... Cara, esse é o foda do livro, porque ele tanto que ela fala sempre, a culpa é o corpo. Qual é a culpa da filha dela? É o corpo da filha. O corpo dela. Ah, porque quando ela ficava andando pelada lá na casa, que ela surtou, teve uma vez. Ela surtou por causa do corpo da filha. Tanto que eu tive que ler essa parte de novo também, porque ela fala isso, a sua culpa é o corpo. Olha, então, gente, ela não abandonou ele por causa dos sonhos. Os sonhos dele eram sonhos com a filha, porque ele era pedófilo, na verdade. Tô chocada. Tô em êxtase. Eu tô adorando.
Não é? Mas vocês não concordam, meninas? Sim. Foi exatamente isso. Eu achei isso muito forte, mas ela fez de uma maneira tão sutil que ele não se sentiu também, como eu vou dizer, ele não fez, ele também concordou que era a melhor solução. Ele não tentou lutar contra, ele não tentou convencê-la do contrário. Não, ele assumiu e se afastou definitivamente, porque ele sabia que ele não tinha condições de lidar com isso. E eles já tinham tentado. Ela fala que eu não sei agora, eles já tinham tentado de várias formas e ele não conseguia. Então, o negócio que ele saiu da vida delas foi porque ele não tinha mais como fugir desses sonhos. Os sonhos eram com a filha. Nossa, estou fascinada, gente. Sensacional. Um ressentimento que tem dela com a filha, um distanciamento, tem também disso. Sim, ela tanto se afasta da filha e depois quando ele sai, ela fica com aquela coisa porque ela abre mão disso por causa da... E sabendo disso, a gente vê o encontro dela posteriormente com o pai também com outros olhos, né? Porque a gente, sabendo disso, a gente vê como eles como se comunicam ali, né? Porque é aí que ele vai explicar por que ele se afastou, né? Porque até então ela também não sabia. Que a Bia nunca tinha falado qual era o motivo. A Bia só teve aquele surto quando a viu nua, saindo do banheiro, e aí ela fala isso, que a sua culpa é o corpo. Onde é que diz isso? Eu marquei essa parte também. Pois é, eu achei estranho essa reação dela com a nudez dela, né, após o banho, lá pela casa. Mas, gente, em nenhum momento eu fiz essa associação do pai com a menina, com a filha, com a própria filha. Tô, assim, chocada que é bem assim, sutil, mas é bem claro ao mesmo tempo, é bem claro isso, assim, de que realmente ele não conseguia mais se controlar e ela, consciente, falou, vai e não volta, né? Exatamente. Ali na página 221, ela disse, fiquei com ecos da palavra dentro de mim. Você não tem culpa, mas tem corpo. Foi o que a Bia falou para ela quando ela saiu do banho. E aí, só depois que ela foi falar com o pai dela, que ela entendeu essas palavras. Você não tem culpa, mas tem corpo, porque ela estava presente ali. Ela não tinha culpa de nada, mas o corpo dela era praticamente a culpa. E ela nem sabia o porquê que o pai tinha ido embora, então, muito menos que era por culpa dela. Na 213 e 214, ela fala também um pouquinho. E aí, o final, na 214, a última frase é mesmo se tudo não passar de um sonho. Ela está falando com o Theo também. Com eles que se viram. O capítulo inteiro. Esse é o chocante do isso. livro. Aqui no final. Isso, para mim, foi o que mais me chocou, na verdade. Não foi o abandono da Rita, né? Porque aquele ali é um motivo, meio adolescente, assim, juvenil, na verdade, que depois que você descobre o motivo do abandono da Bia, é muito mais grave, né? Então você até acaba achando Larissa, e olha como que isso, gente, como que isso é legal, porque eu li o livro 2 vezes e as 2 vezes eu não peguei esse fato. Eu assisti algumas reportagens, ouvi podcast, vi comentários. Eu não achei em lugar nenhum, em momento algum, ninguém comentando esse fato de pedofilia. Ninguém trouxe em nenhuma entrevista que eu assisti da Carla Madeira esse fato do livro. Olha que interessante isso. Porque é um assunto que eu acho que ninguém gosta muito de falar, né? Mas... para mim ficou muito claro que o motivo por que ele abandonou a Bia e a filha é a pedofilia. Com certeza, com toda razão. E agora eu me pergunto, por que isso não veio à tona num livro tão bom quanto o Tudo é Rio, que também teve temas polêmicos, né? O Tudo é Rio, o ponto questionável lá no começo foi a violência doméstica. E se ela quis mesmo trazer a pedofilia aqui, que eu também acho válido, porque é um assunto que tem que ser falado e tem que ser discutido. Por que em nenhum momento não veio à tona ainda esse assunto? Porque talvez nas entrevistas que fiquem em público as pessoas não queiram dar o spoiler do livro, porque na verdade também pode choca, ser, né?
Também pode ser. Isso é o que choca. Ou talvez porque não tenha acontecido nada explícito, né, no livro, digamos assim, dentro da narrativa. Ficou ali ele sumiu antes de alguma coisa. Ele deu fora antes de a coisa se concretizar, né? Mas eu acho que talvez eles não tenham falado para não dar um spoiler mesmo, porque eu acho que isso é o mais chocante do livro. Eu tenho uma outra, não sei, uma outra teoria, talvez, porque, na verdade, eu não tive essa sensação de que ele fosse pedófilo, no sentido que ele sentia isso normalmente por outras crianças. Eu senti que era uma coisa ligada à filha, especificamente. Então, é uma coisa, e como não foi concretizado, então não é uma bandeira a ser levantada, os pedófilos, era um caso em particular em que ele sentia isso em relação à própria filha. Isso não tem nenhum nome, eu acho, né? Não sei, porque é uma coisa muito particular. E ele também não foi punido, né? Além da separação da própria esposa e da própria filha, essa foi a punição dele, né? Então, se você levanta essa bandeira e ao mesmo tempo você fala ele saiu ileso, mas ele não cometeu nenhum crime, o crime estava só na fantasia. Então é difícil também dizer que esse é um tema do livro, né? Eu acho que o livro é especialmente maravilhoso justamente por esses vários subtemas, né? Tem várias histórias acontecendo paralelamente, e eu acho que isso que é o brilhantismo dela, fazer isso muito bem. Quando a gente pensa que entendeu a história, né? Como no fim a gente descobre eu não entendi nada, porque agora eu já vou ter que ler com outros olhos. Eu vou ler terceira vez de novo, porque para mim mudou tudo aqui dentro da narrativa, essa parte toda do Theo com a filha. Eu acho que eu fiquei tão focada na Olivia. Eu não diria que ele é um pedófilo, porque, pelo que eu entendi, isso não tinha acontecido antes e não aconteceu depois. Era um caso específico de atração do pai pela própria filha. Deve ter algum termo em psicanálise especificamente para isso, mas eu não sei qual é. Mas eu entendi que foi uma coisa única ali, singular, realmente. No caso do pai ter atração pela própria filha, e ela não quis arriscar, lógico, né? Como boa mãe que era, falou, vai embora e não volta mais, e ele cortou relações. E dá para perceber que o sofrimento foi dele também, né? Quando ela encontra o pai já adulta, é visível que foi um sofrimento para ele também, que foi um sacrifício por parte dele também. Sim, porque ele tutibiou ali várias vezes, né? Ele estava prorrogando esse momento de sair muitas vezes, foi o que ele contou para ela, né? Então, pareceu sofrido para todos os envolvidos, né? Então, foi uma coisa assim, leviana, para falar, é um pedófilo, esse cara merece um castigo. Não, foi tudo muito sofrido para todo mundo. Eu queria colocar alguma coisa, eu não li o livro, né? Mas eu não li porque esgotou aqui no Brasil. E a Carla disse que só vai ser reeditado, não se sabe, daqui a uns meses, talvez. Já está, né, em processo de reedição. Então, esgotou, não tive como ler. Mas, assim, eu acho que nas entrevistas que a Carla deu, ela não colocou nunca essa parte da violência doméstica, nem essa parte da atração, digamos, do pai pela filha, porque quando a autora escreve o livro, cada um interpreta como quer. Essa é a a universalidade da obra. Porque se ela é uma obra fechada, ela não atinge o universo, né? Então, a Carla, a obra dela é uma obra aberta, né? Vocês podem ver, não tem lugar, não tem cenário, né? Pelo menos no Tudo é Rio. Aí nesse aí eu acho que também não deve ter, não sei. Não, esse tem. Não li. Mas é com o intuito de tu largar o livro, escrever e cada um interpretar, achar pormenores que façam links, sinapses na mente da gente, e tu possa, no mesmo livro, provar isso ou provar aquilo, independente de outras opiniões, né? Então, nossa, Neuza, eu estou feliz que a gente tem o Clube do Livro, porque a gente abre a mente, a gente vê de outros ângulos que a gente acabou não vendo. Porque se cada um lê sozinho aqui em casa e a gente não comenta, você fica com uma perspectiva muito fechada do livro, né? Você não consegue ampliar. Assim, é maravilhoso, gente, realmente, olha, viva o nosso Clube do Livro, porque eu ganhei a minha noite agora, eu já quero ler de novo esse livro. São outros olhares, né, que nós vamos dividir aqui, vamos ampliar, né?
Exatamente, esse é o nosso objetivo. Val, eu queria perguntar uma coisa, que, voltando um pouquinho para o tema do livro, não, né, fugindo um pouco do tema do pai, do Theo. Eu não li, nem ouvi nenhuma entrevista, então não sei se ela fala alguma coisa disso, mas essa questão de a gente sentir no começo que não tem muita informação e aí vai descobrindo aos poucos. Eu não sei se alguém faz terapia aqui, será que ela não fez isso também de propósito, como se ela construísse a narrativa do livro, como se uma terapia, que você mesmo tem que descobrir os motivos do que você sente ou do que aconteceu com você? Fez de propósito. Fez de propósito, inclusive, né? Eu vou indicar para vocês, depois eu mando o link. Tem uma live que ela fez com a Mônica, da Livraria da Tarde, lá de São Paulo. Essa livraria é uma livraria super maravilhosa. Quando eu fui para o Brasil agora, eu pedi livros lá, que estava esgotado em Campinas, eu não achava. A Livraria da Tarde me mandou de um dia para o outro, foi assim, sensacional. E a Mônica é uma psicóloga da área de psicologia que montou essa livraria. E na entrevista que ela fez com a Carla, ela trouxe esse tema. E a Carla faz sempre agradecimento aqui a um professor, que era professor da Mônica, e ele era, acho que, o professor psicanalista, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu? A Mônica perguntou para ela e falou que no ponto de vista dela, né, da psicologia, da formação dela, ela tinha certeza que que a Carla tinha feito terapia, porque da forma que ela trouxe isso, só podia ser que foi instruída por um terapeuta, por um psicanalista. E a Carla confessou, nessa entrevista com a Mônica, da Livraria da Tarde, que, inclusive, ela fez uma pergunta, não sei se eu tinha falado aqui para vocês já, ela fez uma pergunta para o psicanalista dela, para perguntar o que era importante para a Bia, mesmo ela estando nesse processo de demência, o que era importante para ela não deixar de ser uma psicanalista. E o psicanalista, né, que era o professor da Mônica e psicanalista da Carla, falou para ela que, no caso, o mais importante para ela tinha a ver com a escuta, porque o psicanalista, ele escuta muito, e é da escuta que ele reconhece o tom da voz, a emoção, ele reconhece, como eu já tinha falado no começo, a textura, da onde que está vindo, se está vindo com dor, se não está vindo com dor, se está vindo do consciente ou se está vindo do inconsciente. Então era isso que a Bia não podia perder, e isso ela fez maravilhosamente bem. Por quê? Porque ela meio que induziu a Olivia a abrir o coração dela e contar a vida dela inteira, lá no primeiro encontro, no segundo encontro que elas tiveram. Então, isso foi sensacional. Então, ela pesquisou a fundo como ela escreveria esse livro, trazendo, né, a experiência também dela de terapia, que ela fez com esse psicanalista, e respondeu essa questão que ela fez para ele e trouxe para o livro, né? Assim, eu fiz terapia muito pouco, fiz também um pouco ligada a emoções, mais voltada para criança, e agora eu estou precisando fazer terapia também para mim. Não vou para um psicanalista, mas já tenho uma consulta que eu vou fazer agora com um psicólogo, agora em dezembro, eu vou fazer também, para dar uma acalmada e botar para fora, né? Porque às vezes a gente precisa também botar algumas coisas para fora. Então, na real, ela fez psicanálise, né, na personagem dela, né? Ela fez... é de um psicanalista, né? Exatamente. Ela colocou a personagem diante do psicanalista, né? Para ver como reagiria a personagem. Exatamente. E com a experiência que ela teve, né, da própria terapia dela, com o psicanalista dela, ela trouxe questões importantes que marcaram a personalidade da Bia como uma psicanalista, né? Gente, aqui em Porto Alegre, na Universidade Federal, tem uma professora de literatura, psicanalista, ela só estuda as pessoas, só estuda os personagens da literatura. Ela é fantástica, essa mulher. Ela dá aula só sobre personagens da literatura. E Nossa, ela que diz legal. que
a psicanálise que ela faz nos personagens dela, ela encontra tudo dentro da literatura. Porque a literatura contém todas as nuances, né? Se tiver uma leitura ampla, claro, né? Todas as nuances do ser humano estão dentro da literatura. E é realmente verdade, né? Sim, a literatura então, traz para a gente novos mundos, né? Exatamente. Então, vê que novos tem essa ângulos. cadeira que estuda só personagens da literatura. Isso aí é uma coisa muito, muito, muito bonita e muito, muito importante, eu acho. Acrescenta muito dentro da psicanálise e da literatura, né? Tem um grupo de psicanalistas e escritores aqui em Porto Alegre muito grande, muito atuante. Então, a Carla aí faz parte também, né? Essa psicanálise aí. Eu acho que ela traz a experiência dela como paciente, né? Isso, e fora o talento que ela já tem, né? A Carla, sim, ela tem uma agência de comunicação, né? Ela já é da mídia. E ela tem que conquistar pessoas em 25 segundos, tipo, um Reels ali que você faz é o tempo que ela tem para conquistar milhares de consumidores para as marcas, né, que ela representa. E como ela já falou, né, ela já foi professora na universidade, professora de redação criativa, ela já foi, já tem mais de 30 anos de carreira no mercado. Ela mesma já falou várias vezes que quando ela faz uma frase, ela quer exatamente a palavra correta, porque é ali que ela vai pegar, e ela faz isso, né, ela pega a gente aqui por palavras que ela põe numa frase, você fica assim, com o queixo caído, né? Ela tem o talento mesmo. Mas eu acho que é o conjunto de todas essas experiências, né? Que ela foi criando ao longo de todos esses anos, tanto no marketing como na escrita, com as influências também que ela teve, né? Das leituras que ela também já falou aqui pra gente. E mais a experiência própria de vida, né? Que ela disse no primeiro livro, Tudo é Rio, ela ficou 14 anos sem escrever o livro, mas quando ela terminou de ler o livro, aquilo foi uma enxurrada para ela, ela terminou o primeiro casamento dela. Ela botou um ponto final no livro e ela botou um ponto final no casamento dela. Então, assim, acho que toda essa experiência de vida dela também, toda essa maturidade dela, né, faz com que seja esse talento aqui, porque realmente ela é um talento contemporâneo para a nossa literatura mesmo, realmente. E eu estou feliz que nós descobrimos, porque a Carla, os livros dela tá sendo a propaganda do boca a boca. Boca a boca e redes sociais. Não teve nenhum investimento grande de publicidade, de editora que investiu na publicidade do livro. Não, foi no boca a boca mesmo que ela está alcançando. Eu acho que o Tudo é Rio já vendeu mais de 40 mil cópias. Que ela já falou. O Natureza da Mordida está esgotado. O Véspera eu pedi em outubro, né? Foi lançamento em outubro e não foi entregue dentro do prazo que tinha sido combinado. Provavelmente as primeiras tiragens já devem ter acabado. Não consigo chegar no meu embarque agora e o próximo embarque agora só vem em janeiro. Mas assim, o Véspera também, a Ana que estava no Brasil já leu. Ela contou um pouquinho. É chocante. E aí, eu já curiosa, né? Eu já quero saber o que está acontecendo. Então, eu vou contar um pouquinho do começo para vocês. Terrível. Começa criança, a história, né? Criança. É uma mãe... É uma mãe surtada, com um filho que enlouquece ela. E o mais interessante de tudo isso é que a Carla escreveu o Véspera através de uma história. Olha eu fazendo propaganda, né, do Véspera já aqui para gente. A Carla escreveu o Véspera baseado num fato que um dia o pai dela contou para ela uma história há muitos anos. O pai dela contou um dia para ela no carro, estava saindo da universidade, o pai dela era professor de matemática dela na universidade, e ele tinha presenciado um fato de uma mãe que tinha uma criança dentro do ônibus, a criança estava infernizando ela parou o ônibus, botou a criança para fora do ônibus e o ônibus foi embora. E o pai dela contou isso para ela, aquilo chocou ela, porque o pai dela estava chocado e sofrendo com aquilo. Como que uma mãe faz isso com o filho? Pelo amor de Deus, olha essa criança lá sozinha. Imagina o desespero, o sofrimento da criança.
E o pai dela sofreu com esse fato, contou para ela naquela época, e em algum momento aquilo ficou no subconsciente dela e aquilo veio cozinhando na cabeça dela. E ela começou o livro exatamente com essa história. Uma mãe que tem um filho, o marido dorme para fora, deve estar traindo ela com outras mulheres. Ela está lá surtada com a criança, bota a criança no carro para ir para a escola. A criança brincando lá de astronauta, de carrinho de avião, sei lá do quê, e dá um pá na cabeça dela, leva uma porrada, ela está dirigindo, aí ela surtada, para o carro na rua, deixa a criança lá na calçada e vai embora. Ah, que lindo, papai! Que emocionante, Larissa! E aí, depois de 5 minutos que ela tenta dar a volta no quarteirão, tudo dá errado, tem ônibus, tem carro, tem caminhão, ela buzina, ela chega no lugar e a criança não está mais lá. Aí eu parei de ler, parei de perguntar, porque eu falei, agora chega. Eu não vou conseguir ler esse livro agora, não vai dar, tenho outras coisas para fazer, mas vai ser chocante também o Véspera. E imagino que ela vai fazer tão bem a narrativa quanto ela já fez no Tudo é Rio e na Natureza, né? E daí eu tinha marcado uma passagem aqui do livro, que daí foi um pouco antes da Larissa ter falado do fato, né, do pai ter ido embora por causa da filha. Mas o que eu queria trazer foi um pouco do sofrimento que teve tanto a Olivia quanto a Biá. E no caso, eu tô falando tão alto que eu tô gritando, na verdade. E no caso da Teresa, quando ela faz esse depoimento aqui, tá lá na página 196. É a carta que ela estava, é o depoimento que ela estava dando para a Olivia quando elas se encontraram. E aí, uma coisa que me marcou muito foi assim, que ela fala, né, a Teresa, tenho saudade de minha mãe, Olivia, de quando ainda era possível imaginá-la comigo. Aí ela conversa mais um pouco e mais para frente ela fala assim, olha, nós nos desapontamos muitas vezes, muitas, mas não havia dúvidas sobre o amor. Essa é a saudade que tenho. Porque ela não tinha dúvida do amor que a mãe tinha por ela, né? Durante 16 anos, fomos assim, mãe e filha. Quando meu pai foi embora, as dúvidas vieram, enquanto minha mãe também se foi do pior jeito, ficando. Viver ao lado de uma pessoa ferida, irremediavelmente distante, é como ter uma dor que não te deixam esquecer. No começo ela chorou, alternou momentos histéricos e silêncios intermináveis. Ver minha mãe calada era dilacerante. Então você imagina a dor dela, né? Para o pai que foi embora, ela não sabia o porquê, a Biá não tinha contado para ela, mas ela também sofreu com a dor do abandono da própria mãe, porque agora tudo faz sentido, né? A mãe, imagina a raiva e o ódio que ela estava sentindo, tanto do pai quanto da filha. Então, a filha, a Teresa, percebeu isso, que ela também perdeu a mãe do pior jeito, mas a mãe ainda estava lá. Então, isso para mim, assim, foi tão doloroso, e isso eu sofri sem saber o motivo que o pai tinha ido embora, né? Imagina. Por isso que eu vou ter que ler esse livro de novo e absorver todos esses sentimentos. Ô, Val, ó, você não precisa ler tudo de novo, você lê algumas partes só. Olha ali na página 240, ali é onde ele explica para ela o que aconteceu. Peraí, vamos lá. Tá lá embaixo na minha bolsa, na mochila. Olha ali na página 240. Peraí, tô procurando. Ainda Vamos assim, lá. pai, eram apenas sonhos. Você não me machucaria. Não me teria feito o mal que acabou me fazendo se tivesse ficado. Aí aonde que tá? Na onde? 240, no primeiro parágrafo. É o diálogo dela com o pai, quando ela vai encontrar o pai. Uhum. Aí ela diz isso, que a Gisele leu. Ainda assim, pai, eram apenas sonhos. Você não me machucaria, não teria feito o mal que acabou me fazendo se tivesse ficado. Aí ele disse, não pude ter essa certeza, filha, não pude. Sim, faz todo sentido.
Tem todo o significado. E aí ela repete o que a mãe dela falou para ela, o que foi, na verdade, o que a mãe do Theo falou para ele quando aconteceu aquele incidente com o irmão, né? Se o seu pai fraquejar, saiba que eu vou estar firme. Então, por isso que ela mandou ele embora, né? A Bia mandou o Theo ele mesmo embora. falou aqui, ó, a emoção se apoderou dele como de um homem humilhado. Humilhado. Mal pude ouvi-lo. E ele disse ali também, mas aquilo não parava, eu já não podia mais olhar nem para ela, nem para você, nem para mim. Então concordamos que eu deveria ir embora. Na véspera eu fraquejei completamente, não queria ir. Como fraquejei no dia seguinte, na semana seguinte. Mas sua mãe se manteve firme. Vá, ela me disse, sem poder mais conviver com aquilo. Então os sonhos dele, na verdade, eram com a filha, né? Nossa, gente, é a descoberta do dia. Estou feliz de trocar ideias com vocês, de ter essa oportunidade também de ver com outros olhos, porque a gente fica tão focada e degustando a escrita e a fala e outros fatos que eu realmente não me apeguei nesse fato. Eu fiquei lá mergulhada na Olivia, no drama da Olivia. Não, depois que eu li isso, o drama da Olivia para mim foi tão, Sim, tão irrelevante. Faz todo o sentido agora, porque, né? Que foi... Porque aquele motivo, na verdade, que a Rita teve de abandonar a amizade dela com a Olivia, para mim foi muito fútil, na verdade, né? Extremamente fútil, porque ela não tinha certeza de nada. Exatamente, tanto ela abandonou a amizade numa suposição completamente fútil, e assim, aquelas loucuras da juventude, sei lá, sem pensar, sem medir as consequências. Então, esse fato que eu fiquei bem conectada, né, que eu até falei que foi o clique, agora vamos falar sobre isso. O que aconteceu, por que começou todo esse envolvimento da Bia e da Olivia? Ela estava escrevendo, tentando escrever para também descobrir o motivo do abandono que ela sofreu da Rita. E por que ela foi abandonada? Porque a mãe dela se apaixonou pelo pai da Rita. E naquele momento que o pai da Rita e a mãe dela estavam, o Eduardo, na porta da casa, que eles estavam exatamente discutindo que eles não poderiam ter nada, porque eles tinham uma família, então eles iam abrir mão do amor deles, em função das pessoas que eles também amavam, que era a família. Foi ali que a Olivia estava saindo da casa da Rita, viu os dois conversando no portão, e num olhar que ela virou, ela viu o vulto da Rita. Então, como você falou, Larissa, a Rita viu isso, também deve ter achado que os pais tinham um caso, que a mãe dela estava traindo com o pai dela, e ela, depois desse momento, ela não quis mais falar com a Olivia. Daí ela ignorou a Olivia no dia seguinte, quando a Olivia entrou e mandou ela embora. Então, foi aí o clique, que depois a Bia contou para ela, lá no final, o motivo do abandono dela. Então, eu fiquei tão compenetrada no abandono da Olivia que eu não foquei nos motivos do abandono da Bia. Porque, na verdade, ela sofreu um abandono, mas por esse motivo dos sonhos do Theo com a menina, né? Que agora, para mim, isso ficou claro e a gente foi lendo juntos aqui. Então, assim, foram 2 abandonos. Claro que o abandono do Theo e o motivo por ter abandonado a filha, pelo amor de Deus, gente, isso é inquestionável. Mas, assim, eu estou muito feliz, assim, muito mesmo, porque hoje quem ganhou a noite aqui foi eu, porque eu realmente não tinha pego tudo isso que vocês estão falando, assim, então eu estou realmente maravilhada e extasiada por olhar por esses olhos também. A grande tragédia, na verdade, da Olivia, ela nunca ter podido esclarecer esse abandono, né? Que foi a sorte, na verdade, da Teresa, porque a Teresa pôde se encontrar com o pai dela, pôde esclarecer e, né, e ter isso claro. Agora, a Olivia teve a grande azar de ter essa tragédia no meio do caminho que não deu a oportunidade de ela
colocar todos os pingos nos is, enfim, de fazer de novo retornar a amizade com a Rita. Mas o motivo da Rita, para mim, foi muito, muito fútil. Mas é bem condizente, acho que com essa fase da vida, né? Dessa coisa adolescente, né? Esse ímpeto de vou fazer e vou... Eu achei bem condizente com a personagem mesmo. Ela totalmente. era assim, né? E a Rita era uma pessoa muito decidida, né? Ela tomava uma decisão e, pelo jeito, ela não voltava mais atrás, porque foi quando ela tomou a decisão de ter amizade pela Olivia também, ela ignorou totalmente as outras meninas da rua. Então, ela tinha esse ímpeto, assim, né, de ter essas decisões fortes e não voltar mais atrás. O que eu achei ali foi que ela provavelmente julgou que a Olivia sabia e estava mentindo para ela. Então, ela se sentiu traída, na verdade. Então, o motivo dela principal foi um sentimento de traição. Você sabe disso, você sabe que sua mãe está tendo um caso e você não me falou, então você não é minha amiga, você me traiu. Então, fez sentido para mim dentro dessa lógica. Todo mundo já foi adolescente, a gente sabe que é tudo a ferro e fogo. Então, eu achei bem condizente assim, com o personagem, mesmo com a situação. Mas foi também bem triste de ela não ter repensado isso, né, na vida adulta, porque se passaram muitos anos depois, só depois que as mães se encontraram novamente, que ela teve essa atitude de procurar a Olivia para esclarecer. Então foi realmente uma pena pela amizade, né, e pelo sofrimento da Olivia, porque ela sofreu com essa perda há muitos anos. Sim. E parece que a Rita aparentemente não deve ter sofrido muito com a perda da amizade, né? Porque senão ela teria voltado atrás na vida adulta, vamos conversar, me desculpa. É aquele ditado, né? Quem apanha não esquece, quem bate esquece, né? Quem apanha não. Para a Rita eu acho que foi mais fácil, porque foi ela que abandonou, né? Mas para a Olivia que sofreu aquele abandono súbito, né? Totalmente inesperado. Foi muito súbito, inesperado, sem resposta. E ela sem continuou resposta. sem, né? Quer dizer, ela teve a resposta para o abandono, mas ela não teve essa oportunidade de redenção fazer. Que mas foi o caso olha, da Teresa, né? No momento que a Rita se encontrou com a Olivia, e que mesmo elas estando longe, e que ela dançou e fez uns passinhos, aquilo ali, para mim, e também acho que para a Olivia, foi o momento de reconciliação delas, que, olha, até me arrepia, que elas conseguiram se conectar novamente, mesmo depois da tragédia que aconteceu, que eu achei muito horrível, que caiu uma árvore na cabeça da pessoa exatamente naquele momento. É uma tragédia grega, né? Mas aconteceu. E aí, para mim, nesse momento, que foi a dancinha de novo das duas, que foi resgatado isso lá da infância delas, eu acho que elas se perdoaram, com aquele olhar, com aquela troca da dancinha. E aí, a Bia fez uma citação da página 58, que faz muito sentido com esse momento da reconciliação das duas, que um único minuto de reconciliação vale mais do que toda uma vida de amizade. Então, mesmo com a tragédia, eu acho que naquele momento ali para a Olivia foi a reconciliação dela, que ela precisava para receber de volta da Rita, mesmo depois de tudo que tinha acontecido e todo o sofrimento que ela tinha passado. Então, no meu ponto de vista, assim, também foi sensacional, né? Que mesmo com uma tragédia acontecendo, a mensagem conseguiu ser passada ali para a Olivia e que ela conseguiu conectar esse retorno que ela tanto queria de voltar com as dancinhas lá, com os sinais que ela fazia com a Rita. Fala, Neuza. Eu queria colocar, não li o livro nem nada, mas assim, sobre o que vocês estão falando e a obra que eu li, eu acho assim que a Carla, ela tem um tema recorrente. O tema recorrente é esse, que em sempre o livro dela, né, traz um pouco dessa tragédia, essa poesia, mas ela tem sempre um personagem que traz o perdão, a reconciliação, né? Ela traz sempre um personagem que traz essa esperança, essa leveza dentro de toda a obra dela. Pelo que eu percebi
no Tudo é Rio, estou percebendo agora com o que tu falaste, Valéria, né? Que ela sempre vem junto de toda a tragédia, toda a história, de todo o peso da história, vem sempre o personagem que traz a leveza, que traz o perdão, que traz um olhar de reconciliação, né? Vamos ver no outro também, na véspera, né? Que eu também só sei pouco do livro, assim, mas eu, por agora, dá para notar que junto ela traz isso aí. Acho que é Sim, porque a importante Carla é essa muito religiosa recorrência. também, né? A família dela também é religiosa, ela é fala isso, né? religiosa. E essa citação, né, que O perdão sempre está na obra dela. Um único minuto de reconciliação vale mais do que toda uma vida de amizade, é uma citação do livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que ela já tinha falado que era um dos favoritos dela. E no Tudo é Rio, a Aurora, né? A Aurora era a pacificadora, a luz, né? A Aurora. Personagem iluminada, né? Sim, iluminada. E aqui eu vi que eu poderia dizer que a mãe da Olivia, como que ela chama mesmo, gente? Agora me deu um branco. Não, a Esmeralda é a outra. Esmeralda é a que bate, a mãe da Violeta. Como que chama? Não é? É Júlia? Não é Júlia. Como que chama a mãe dela, gente? Olha isso, esqueci. Enfim, a mãe dela, por tudo que da tragédia, né, que aconteceu, do pai que já morreu pequeno, por ser julgada, por ser assediada, era uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa que perdoa e que abdica do amor próprio dela, das paixões que ela teve, no caso, se apaixonou pelo Eduardo, por ser honesta e preservar o amor e a estrutura da família, né? E daí tudo isso que aconteceu do abandono que a Olivia sofreu foi em função do relacionamento que ela nem teve com o pai. E tanto é que daí a mãe da Rita retornou para visitá-la, né? Trouxe aquele buquê de rosas que ela mesma confeccionou. E a própria mãe da Rita perdoou e entendeu ela e soube que ela nunca tinha feito nada com o marido, né? Soube que ela não tinha traído. E daí foi que a Rita, de alguma forma, deve ter recebido isso da mãe dela e ligou para Olivia para elas se reencontrarem. E foi aí onde aconteceu a tragédia e a reconciliação delas. Assim, realmente é tudo muito uma costura, né? Intenso também de emoções, né? Ela consegue trazer isso para a gente. Aquele fato que a Larissa colocou ali, que ficou assim, se ele era pedófilo ou se era só uma fantasia, eu acho assim que não li o livro, mas assim eu tive depoimento, conversei com quando uma vez que eu viajei para Escandinávia, eu conversei com uma brasileira que mora lá em Oslo e ela falou que como o clima lá é terrível, elas têm medo de mandar os filhos para casa de amigos, porque os homens, os maridos, os pais, eles têm muito essas fantasias com as crianças dentro de casa. Mesmo que eles não abusem, eles têm essa fantasia, porque a vida é muito concentrada dentro de casa. Então, Puxa vida, imagina. Ela diz que sempre que manda o filho para casa de alguém, o filho já vai recomendado e a filha também. Ela diz que é indiferente com menino ou com menina, porque a vida fica muito concentrada na família, dentro de casa e com os amigos, as coleguinhas que chegam e tal, para dormir. E ela diz que acontece muito isso lá. Muito, muito, muito. Meu Deus. Veja, é um tema que não se fala, né? Ninguém Só falando ouve. com a pessoa que mora lá, que consegue te relatar isso aí, né? E ela diz, eu morro de medo de mandar meus filhos dormir na casa de coisa, mesmo que eu conheça a pessoa. Mesmo que não chegue ao ponto do estupro, digamos assim, né? Mas ela diz que essa parte da fantasia, da coisa da mente, ou do tocar, ou de ficar olhando quando a criança passa, sabe? Essa coisa assim, ela diz que isso existe muito lá. E ela diz que é por causa como que é tratado do isso? ambiente muito fechado, que é assim, ó, cada um cuida de si, né? Se orientam Meu assim, Deus, vão orientando os filhos
E ela tem um menino adolescente, verdade, nós saímos com ela e ela disse, agora que ele está adolescente, praticamente não deixo ele dormir na casa de amigos, nem que eu conheça. Nossa, muito duro isso, se né? possível, trago para minha casa. Isso é uma realidade que não chega até nós, né? Então a gente sabe que isso existe no mundo inteiro. Até o cara não precisa ser só pedófilo, né? Mas ele pode ter essas fantasias e não realizar também, né? Sim, com certeza. Mas a criança é inocente também, né? Vai saber, né? Um toque aqui, um toque ali, né? Um levantar de saia, uma coisa assim. Na brincadeira, né? Tentando ela disse isso aí, seduzir a criança. Quando a criança passa do banho, sabe? Nossa, tô chocada, nunca com tinha toalha, ouvido falar. eu fiquei muito chocada. Mas também eu acho que as pessoas lá também devem ser muito depressiva, né? Porque tem pouco sol lá. Alto é grau muito de suicídio escuro. também, né? É muito escuro. Tem alto número de não suicídio. Não tem como não viver confinado, né? Não tem como não viver confinado. Ai, pelo amor de Deus, hein? Né? Não vamos reclamar da Alemanha, mas né? Imagina, pelo amor de Deus. Não vamos, nem do Brasil. Mas, gente, isso existe em qualquer lugar. Não é só porque a Noruega existe. No Brasil também existe. Não é porque a gente idealiza, dentro de né? família. Aqui na Alemanha também, tudo que é lugar, isso não é independente do país. Mas é que a gente até nas igrejas, né? Nas igrejas também, olha aqui os escândalos que estão aparecendo. É verdade, né? Então, é uma coisa que está aí no ar, né? E é um tabu até então, né? Não se fala, agora está começando a se abrir o lado da mulher, né? Mas isso aí ainda é tabu. O lado da criança é muito mais fechado. Tem que ser tomado cuidado e tem que instruir mesmo as crianças, né? E as próprias crianças também. É claro que quando eles são pequenininhos, eles estão se descobrindo, né? Eles também querem tentar isso. Na própria Kita aqui é ensinado isso. Na escola eles têm aula Meu Corpo, Minha Privacidade. Então, na terceira classe, na quarta classe, eles têm aula de sexualidade, explicam o meu corpo, ninguém pode tocar. Já é alertado isso, né? E a gente também tem que alertar em casa para que não... Aqui no Brasil não alertam sobre isso. Não se fala nisso na sala de aula. Olha, eu com experiência própria, na minha casa, com 5 meninas, eu também não tive nenhuma instrução dos meus pais, assim. Também, talvez pela geração, ou por ser fechados, ou por não se sentir à vontade, constrangimento, né? Constrangimento, nunca foi falado, nunca foi instruído. Não que eu me lembre. Não sei com as minhas irmãs mais velhas, mas eu, que sou a caçulinha lá, comigo nunca foi falado nada disso. E aqui, ao contrário, a gente já sente essa liberdade, porque já vem da escola, né? Então, o Noah já vem com várias perguntas, com várias coisas que a gente tem que realmente esclarecer. Eu acho que isso é super importante, que já venha de dentro de casa e também da própria escola, né? Mas, enfim, e daí vem correspondendo... a literatura suscita, né? Quando os assuntos tem dentro de um livro, né? Vem direto com o que você falou, né, Larissa? Lá tem isso dentro das casas e a Carla trouxe aqui para o livro, mostrando um próprio pai sentindo desejos, fantasiando com a própria filha. Assim, nesses momentos, o que a mãe falou, né? Se ele não aguentar, eu vou ser firme até o fim. Alguém tem que estar ali firme, porque poderia ter consequências, né? Da mesma forma, em qualquer família, aqui poderia também acontecer, porque a hora que começa com fantasia, aquilo vai crescendo e se torna incontrolável. Sim. Ela fez em defesa da filha, talvez, né? Eu não li o livro. Não aconteceu nada. Ela só foi firme e deixou ele embora. Ela mandou ele embora. Mas ela percebeu, então, isso. Não, era uma coisa que eles sabiam, os dois sabiam, eles discutiam entre eles, pelo que dá para entender ali, porque os dois tentaram achar uma solução para aquilo, né? Mas então, quando eles não aguentaram mais, então foi que ela tomou a decisão de mandá-lo embora, apesar de amá-lo profundamente, ele também, mas ela que tomou essa decisão, e aí ela disse aquela frase, então vá, né? Que eu seguro as pontas aqui, que foi a frase que a mãe dele, na verdade, tinha falado para o filho mais velho, né?
E foi na conversa que eles têm ali, a Teresa pergunta para o pai, por que você não foi se tratar? E ele falou, nós tentamos várias coisas. Exatamente. Então, era uma coisa bem explícita entre Era eles. Era uma explícita coisa que estava em cima da mesa, o jogo estava aberto ali. Não era uma coisa embaixo do pano, não. Era uma coisa bem aberta mesmo. Então, foi uma decisão bem consciente, bem corajosa e bem digna, assim. Realmente foi, por mais dolorosa que seja, dá para perceber que foi uma coisa muito bem pensada, né? Aliás, agora, vendo sobre esse ponto, tiveram várias decisões dignas que fizeram os outros sofrer, né? Daí eu fiquei pensando nisso, né? Porque se eles não, por exemplo, porque a mãe da Olivia... A mãe da Olivia e o vizinho, tivessem tido um caso, não tinha acontecido tragédia nem... Exatamente. A mãe da Olivia tomou aquela decisão... Tem que ter o caso. Tomou aquela decisão digna de não ter um caso com o vizinho. E olha o que aconteceu. E olha o que aconteceu. Melhor ter o caso, gente. Tem o caso. E a outra família, mas tudo bem, aí também dá para se, né? É justificável a dignidade da família em prol de uma pedofilia aí, mas enfim, foram duas decisões dignas que geraram muito sofrimento, né? Sim. E são os valores que eu acho que a Carla também quis mostrar, né? Por ela ser também de uma família religiosa, também da própria idoneidade dela, né? Do sucesso dela pessoal e profissional. Eu também acho que essa questão de valores, né, que ela traz para a narrativa também, isso faz parte dela, né, da experiência de vida dela, né? E aí a dignidade da mãe, aconteceu a tragédia da filha ser abandonada, e o pai que teve que abandonar a família e perdeu e se afastou da filha. Assim, realmente, quando ela fala que daí na segunda leitura você tem que reconhecer os fatos, eu vou ter que ler a terceira vez para ver todos os fatos. Então, eu dou razão para Carla quando ela fala. Depois eu mando para vocês... Mais uma coisa que eu estava relendo aqui na página do Vá, na página lá 80, e ela acaba aquele capítulo falando: Olivia, acredite com seus olhos verdes, só nos resta tocar um tango argentino. E na hora que eu li isso, acho que esse capítulo ainda foi ontem, me ficou muito na cabeça a história, por que ela está falando do tango argentino? E essa discussão que a gente está tendo agora, obviamente, nem tinha vindo perto da minha cabeça. Enquanto vocês estavam falando agora, eu fui dar um Google para me lembrar o que exatamente um tango argentino significa. E um tango argentino são as coreografias que possuem certo grau de complexidade e transmitem sensualidade, paixão e tristeza. Então, é tudo muito costurado, né? A beleza com que a Carla escreve, e ela dá essas dicas, e talvez seja essa parte interessante de reler o livro e voltar. E aí também, na orelha, quando ela diz que, ao terminar de lê-lo, desejamos voltar aos primeiros encontros e, de posse dos fatos, mergulhar com intensidade em suas consequências. Essa parte, para mim, é interessante. Quando eu folheei o livro antes de acabar, para ver quanto faltava, e eu me dei lá com a parte das citações de Biá, e eu fui nelas, e é interessantíssimo ver a vastidão de autores que ela citou, e ela mesmo diz que ela não colocou as pinhas para não dar tanta importância, que agora é para a gente reler o livro, prestando atenção nessas situações e nos autores. E daí a gente vê também a complexidade do pensamento da Carla em citar tantos autores, diretamente ou indiretamente nas falas da Biá. É de uma riqueza muito grande. É sensacional isso que ela faz, né? Essa associação, né, das citações. Eu grifei várias aqui. Por exemplo, teve uma aqui que ela falou... do Tolstói, gente, Guerra e Paz, que foi o que falamos aqui já da beleza. Dona Laura, a mãe dela chamava Dona Laura, a mãe. Então, ó, ela citou na página 34
Dona Laura parecia ter vergonha de sua beleza incontestável, que produzia um efeito forte e triunfante demais, né? Que ela ficava constrangida com a própria beleza dela. E essa citação veio de Guerra e Paz, do Lev Tolstói. Helene era tão bonita que só não se percebia nela o menor traço de coquetismo como, ao contrário, ela parecia ter vergonha de sua beleza incontestável que produzia um efeito forte e triunfante demais. Então, isso é maravilhoso, né? Que ela, tão culta, tão influenciada também, né? Pelos livros que ela lê, ela traz essas citações que faz todo o sentido, o significado nas narrativas, né? Conta pra gente, Gi, você se inspira também, assim, nas suas narrativas, nos seus contos, nas suas crônicas? Eu acho que tudo que a gente lê, né? Acaba influenciando? De um jeito ou de outro, sim. E às vezes nem tanto pelo estilo, né? Mas às vezes pela temática. Teve um conto que eu escrevi, que eu li um conto da Lígia Fagundes Telles, e era sobre 2 irmãos, e tinha um detalhe no conto, que é que um deles suava muito. E aí, quando eu li isso, eu falei, veio totalmente, porque eu suo muito. A minha mão está sempre, não dá para ver, mas minha mão está sempre escorrendo, assim. Eu tenho esse suor na mão super forte. E aí eu escrevi um conto sobre uma menina que sua muito na classe, ela tem um surto também, e coisas muito minhas lá, e foi dessa ideia, só porque eu li lá, daí a mãe comentava, nossa, o fulano transpira muito, e não tem nada a ver uma história com outra, mas uma coisa vai ligando. Então, tudo que a gente lê, né, de certo modo, vai te dando ideias. E às vezes estilo também, você lê o estilo de alguém e fala, nossa, eu gosto do jeito que essa pessoa escreve, e não que você queira imitar, mas aquilo te influencia de certo modo, e você admira aquela cadência que ela cria ali, né? Muito legal. É uma coisa que vai se retroalimentando mesmo, é muito bom. O que eu achei bem importante no processo de criação, agora que vocês estão falando da Carla ali, é que eu acho que vocês ouviram ali, que ela falou que não foi a literatura que influenciou ela, foi as músicas do Caetano Veloso, as letras do Caetano, do Chico e do Gil. Ela começou a ler, a se importar com literatura, a cuidar da linguagem, porque ela ouvia, foi através da música e não da literatura que fez ela escrever. Imagina no meu caso também, porque eu comecei escrevendo ela de foi música, eu tinha música. Banda. Eu tinha banda, eu comecei ela também tinha, né? A Carla também tinha banda. Eu não escrevia nada, eu só escrevia letra de música. E com o tempo, parei com a música e fui para o outro lado. A Carla também. Ela tinha uma banda e ela compunha para a banda também. E ela disse que depois é que veio a literatura, porque foi a lapidação da palavra, tudo foi muito baseado no Caetano Veloso, no Chico, na música da MPB brasileira, assim. Aí ela começou a gostar da palavra, de jogar a palavra, de colocar a palavra, de colocar o adjetivo, ela foi olhando com outros olhos, e aí que nasceu, e não foi através... Ela, claro que lia bastante, tal, mas depois que ela foi se dando conta, mas o despertar dela foi pela música, através da música. Bem como a Gê colocou ali, processo da criação, assim, né? Sabe o que eu acho mais intrigante? Larissa está escrevendo que vai ter que... desculpa, Gi. A Larissa está falando que vai sair. Eu quero fazer o sorteio para vocês do livro ainda antes da gente encerrar. E posso fazer agora, então, rapidinho? Antes da Larissa ir? Eu tenho que ir a amanhã. A gente também sempre esquece aula, da tem foto. que arrumar as coisas. Peraí, deixa eu tirar o óculos. Sorri aí que eu tiro a foto. Fer, tira a foto. A Fer é minha assistente. Todo mundo na foto. Todo mundo. 1, 2 e... Pronto, já te mando. Demais. Obrigada por lembrar, Fer. Então, vamos lá. Ó. O sorteio. A Fer já foi sorteada. A Bruna já foi sorteada. E a Neuza já foi sorteada. Então, temos hoje Bárbara, Gi, Larissa e Júlia. Júlia, fala um número de 1 a 4, por favor. 3. A Bárbara. Bárbara foi sorteada. Eba, aqui. Obrigado! Olha aqui. Copo Vazio, de Nossa, Natália muito bom, Timmerman. Val. Você já leu esse?
Não, mas eu tô vendo propaganda dele no meu Kindle, toda vez que eu abro aparece. Parece que é para então, eu ler tá o bom. livro, sabe? Quando... Muito bom, Então vai muito ter legal. que ler. A Natália Obrigada. Timmerman também é uma psicanalista e ela é enlouquecida por livros, ela tem milhões de livros, ela tem uma biblioteca fantástica e ela Legal. escreveu Esse Copo Vazio, é uma mulher que é abandonada na era agora das redes sociais. Então ela traz esse contexto, como que uma mulher bem-sucedida, inteligente, se apaixona por um cara e de um dia para o outro ela é abandonada, e ela traz todo esse contexto do abandono, mas correlacionado com a contemporaneidade, que é agora o que a gente vive numa cidade grande em São Paulo, com rede social, com tudo. Então, assim, muito legal, assim, o ponto de vista dela também como psicanalista, ela está escrevendo vários livros, então esse aqui eu também super indico. Bárbara, Ele eu é mando para finalista você. do Oceanos, Parabéns. não é, Valéria? Copo Vazio? Ele é finalista do Oceanos, se eu não me engano. Ou do Jabuti ele foi, mas acho que é do Oceanos. Do Oceanos? Não me lembro. Eu vou dar uma olhada depois, porque Oceanos não saiu ainda. Finalista de um dos dois, ou do Jabuti ou do Oceanos. Eu vou dar uma olhada de novo na lista. O Oceanos não saiu ainda, né? Acho que sai agora em dezembro. Não, saiu não saiu o resultado, saiu a lista dos finalistas. Eu acho que ela é finalista do Oceanos. Eu vou dar uma olhada depois, aí eu confirmo. E o nosso próximo livro, então, Torto Arado, né? Todo mundo já leu, tá lendo, semana que vem, né? Não vamos adiar, não vai precisar adiar. Não, né? Não, foi. Eu vou correr com esse tempinho e esse Advanced Site, não tem mais nada para fazer. Então vamos ler, isso mesmo. Tem Christmas Market. Eu vou sair. Eu vou sair da praia de novo. Não tem Glühwein, não tem porra nenhuma, então o negócio é ler. Tem Glühwein sim, é só comprar ali no mercado, toma em casa. Tem Christmas gente, em casa não tem graça. Aqui em Münster tem mercado de Natal, tá aberto, mas a regra é o 2G, né? Tem que ser vacinado ou recuperado, todo mundo de máscara, não pode comer nos quiosques, tem que pegar comida e sair para comer longe. Então dá para aproveitar ainda um pouquinho. Mas enfim. Em Bahia tá tudo fechado já. Vocês estão no aqui na praia. né? Nós aqui na praia, o Brasil está numa boa por enquanto, não veio carnaval, não veio ano novo ainda, não veio nada, então a gente está meio, todo mundo de máscara, assim, mas a praia está bem liberada, assim, ao ar livre está tudo Mas liberado. sabe qual a diferença, Neuza? Gente, eu vou. Amanhã, beijo, Larissa. Preto na folhinha. Obrigada. Beijo. Pela Até participação. semana que vem. Até a próxima. Até semana que vem. Semana que vem. Vou sair também. Tá bom. Até semana que vem, então, dia 5. Tá todo mundo saindo já, então acho que a gente pode encerrar, né? Vocês têm mais alguma coisa para falar, para comentar? Tem mais alguma dúvida? Uma coisa que me intriga nessa coisa da Carla é por que ela não ganha nenhum prêmio. Gente, eu fiquei lendo vários livros que foram finalistas do Prêmio São Paulo, do Oceanos, do Jabuti, e tem uns livros ruins pra caramba, e esse livro que é bom pra caramba, não ganha nada. Nem o Tudo na internet não tem quase nada dele, assim, de resenha, não tem nada. Deixa eu levantar um ponto. Muito bizarro. Deixa eu levantar um ponto, também queria ouvir um pouco a opinião de vocês. Eu fico um pouco cansada do tema, né, desses temas que está muito agora, com muita influência, que é feminismo e negritude. Antirracismo, feminismo, e está muito focado nisso. E eu acho que por muitos anos, muitos autores negros ou muitos autores que escreviam literaturas negras ou que defendia o próprio feminismo, enfim, eles foram, de certa forma, sempre deixados para o lado, nunca também ganhou nenhum prêmio. E eu acho que agora, de certa forma, o contemporâneo está trazendo de volta, está trazendo essas pessoas. E me parece que são só essas pessoas que ganham. Mas não é, Valéria, mas não é. Por exemplo, eu li aquela Ana Paula Maia, não sei se quem aqui já leu e é fã, se for, desculpa. Ana Paula Maia que ganhou da literatura? Ana Paula Maia que literatura ganhou... São Paulo? Eu li aquele Tiago Ferro que ganhou Jabuti 2 anos atrás, O Pai da Menina Morta. Alguém já leu aqui? Não. Esse Tiago Ferro, essa Ana Paula Maia, a Carola Savaedra, aquela outra que tem o nome...
esqueci agora. É outra lá que também esquisitíssima. Eles escrevem uns livros super estranhos, não tem nada dessa pegada, nem de feminismo, nem de negritude, nem de direitos humanos, nada. Uns livros esquisitos. Essa é a palavra, esquisito pra caramba. Umas histórias que você acaba e fala assim, mas o que foi isso? Sério? Assim, e ganham tudo. Mas sabe o que eu percebo? É uma panelinha, todos se conhecem, todo mundo é amigo, e eles ganham um ganha o outro no outro ano, e o outro ano vota naquele que ganhou, e aquele que ganhou vai votar, e ele vota naquele outro que ganhou, e eles não saem disso. E aí você vê o Tudo é Rio e esse aqui, nada, não tem nenhuma menção, em lugar nenhum, ninguém toca no assunto, parece que essa moça não existe. Eu fui conhecer por você, porque se você falou, vamos ler o Tudo é Rio, eu fui olhar, olhei na internet, não achei nada dela. Ninguém parece que ouve falar nessa mulher. Não entendo isso, gente. Fico abismada. Mas sabe o que é? É a mídia. É a mídia que está fazendo exatamente o que fez com a Carolina Maria de Jesus. Tudo bem que naquela época ela foi julgada por ser negra e por ser analfabeta e por ser favelada. E a Carla está surgindo agora... Ela comendo pelas beiradas, entendeu? A Carla... Mas a Carla, o legal, eu acho que o que a Carla não consegue se infiltrar é porque ela não é do meio literário. Ela não é da panelinha, da faculdade de letras aqui, da faculdade de linguística ali, do outro grupo de literatos aqui, blá, 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 porque eu percebo que é uma panelinha muito fechada, assim. E eles realmente não abrem espaço para ninguém. Por isso que ela está só conhecida... Ela está conhecida no boca a boca, gente. Ela já falou isso e todo mundo que fala dela é do boca a boca. Porque a mídia, ninguém está fazendo propaganda dela. Nem, os jornais não estão fazendo propaganda e fazendo artigos sobre ela. E você sabe que até no Facebook, se você segue, por exemplo, a Aline Bey, você vai ver lá nos comentários da Aline Bey, são sempre os mesmos. É a Cíntia Krimler, é a fulana, é a Carola Saraveda. São todas aquelas mesmas que são premiadas em tudo. Mas a Carla, não tem ninguém que segue ela, não tem ninguém que comenta lá no perfil dela, ninguém. Parece que ela vive em outro universo completamente diferente. Marta Medeiros foi que trouxe ela, né, com a indicação, o artigo do Tudo é Rio, que daí começou o boca a boca. Realmente, ela está totalmente assim, fora desse círculo. Assim, eu vejo isso muito claramente. Eu acho que é muita injustiça. É que a Marta Medeiros ela é bem independente, né? Eu acho que pode ser que isso foi meio um tiro no pé, de certo modo. Não, tiro no pé não, porque assim, lógico, ela está vendendo, e isso é ótimo porque ela está atingindo as pessoas, ela não tem que atingir um grupinho de escritores. Porque esse é o problema desse grupinho de escritores que eu falo, quem lê esse pessoal são outros escritores, não é o público. Quem lê Verônica Stiger, lembrei o nome, Verônica Stiger, quem lê Verônica Stiger, que foi finalista do Oceanos, quem lê Carola Savaeda, que também foi, quem lê Tiago Ferro, que ganhou Jabuti, são outros escritores, não é o público, assim, sabe? Isso que é interessante. Ela está atingindo as pessoas, não esse grupinho de escritores que vende ali meia dúzia de livros um para o outro, sabe? Val, então tu nos salva disso aí, viu, dessa mídia. Oi? Então, é interessante. Nos salva dessa mídia, assim. Abre outros canais para nós, para não ficar nessa. A gente tem que fazer propaganda de coisa boa. E é no boca a boca, como você falou, vender 40 mil livros no Brasil é um feito inacreditável. Porque esse pessoal que ganha no Jabuti aí, eles vendem 3 mil livros. Eu não sabia também, não tinha ideia desse mercado como que é. Mas esse pessoal vende 3 mil livros. O Torturado vendeu 100 mil, é o maior fenômeno dos últimos 40 anos. Mas não é o normal. O normal é vender pouco mesmo. Principalmente os pessoal que ganha esses prêmios, tal, assim, Prêmio São Paulo, Prêmio Oceano, Jabuti, eles não vendem muito. O Torturado que saiu foi um ponto fora da curva mesmo. Mas ela está vendendo tudo isso e é no boca a boca mesmo, porque ela não tem apoio de ninguém desse meio. Não, é muito interessante. Não mesmo. Não tem mesmo. Nem ela própria não faz marketing para ela. Não faz, realmente, ela não faz. Ela não fica lá fazendo aquele oba-oba que o pessoal fica fazendo ali, que eu vejo, eu fico olhando o pessoal ali. São sempre os mesmos, é muito engraçado. Ela é super discreta, a Carla, muito. Mas sabe o que é? Ela é uma mulher madura, ela tem segurança daquilo que ela faz, ela sabe que ela escreve um livro de qualidade. Ela tem experiência, é aquilo que a gente já comentou. Ela vem de uma agência de publicidade de sucesso.
ela é super mega qualificada, ela escolhe as palavras, ela te pega ali pelas palavras, pela uma frase. Então, assim, não é qualquer um que faz isso. Tem muitos livros ruins por aí, que escreve por escrever. Tem várias, também algumas que você citou aí, que escreve mais ou menos. Então, assim, quando você compara um livro de Carla Madeira, independente qual for, com esses outros que estão aí no mercado bombando, mas por que está bombando? Porque a mídia está investindo, por isso que está bombando. Está indo rápido, né? Está se expandindo rápido para ficar conhecido. O da Carla, não. O da Carla está sendo valorizado pela qualidade e do boca a boca, porque você só indica o que é coisa boa, né? Sim, sim. Mas é isso, então. Agora vai parar, né? Vai dar uma parada. Ela disse que agora vai tocar violão, vai desenhar. Vai pintar os quadros, desenhar, ela vai fazer uma pausa. Vai dar uma parada. Mas duvido, quem tem talento assim, a história vai vir na cabeça dela. Duvido, ela já deve ter alguma coisa ali cozinhando já na cabeça dela. Com certeza. Continua. Então, ano que vem, para o nosso Clube do Livro, nós vamos ter véspera também no Clube do Livro. Uma outra coisa que as meninas saíram, mas que eu queria perguntar para vocês, eu estava aqui pensando, para a gente começar, o que vocês preferem? Voltar já em janeiro ou a gente volta em fevereiro? Porque a minha ideia, daí era para começar já o ano com O Avesso da Pele, que foi o ganhador do Jabuti. O que vocês acham? É uma boa ideia. A Neuza já ganhou, já foi sorteada. Eu acho que seria... Eu vou botar meu livrinho na árvore de Natal. Isso já mesmo. Tá lá. Que legal. Tão linda a embalagem, ele já está lá na árvore de Natal. Acho que em fevereiro, porque com o Natal, essas festas todas sempre acaba atrapalhando um pouco, né? Então, acho que mais tempo abre, né? Então, eu acho que se a gente começar de volta em fevereiro, eu consigo fazer a seleção aqui para vocês, eu passo essa semana, e o que eu tinha pensado, vocês preferem ainda que continua por votação, ou vocês querem que eu faça uma curadoria e indico, por exemplo, os 3 livros primeiros do trimestre? A gente lê e depois a gente... Porque assim, eu não sei se a gente foca... A minha ideia, eu queria focar em literatura brasileira, trazer coisa boa mesmo, não só os mesmos de sempre. Então, não sei se vocês vão se sentir desconfortável de ler só literatura brasileira, ou a gente faz mesclado ou variado. O que vocês acham? Eu também queria depois tirar essa ideia de vocês. Vou fazer uma pesquisa. Eu tenho uma ideia, não é ideia, eu faço isso, eu tenho feito agora. Por exemplo, assim, eu agora peguei os orientais para ler. Como é um mundo muito diferente do nosso, é conciso, é reverenciado, daí quando eu mergulho nele, eu leio 2, 3 do oriental, porque a minha cabeça já está naquele mundo lá, entendeu? Aí fica muito mais fácil flui muito mais, porque tu já entrou naquela cultura. Eu achei boa essa tua ideia de assim, ler uns 3, assim, vamos supor, brasileiros. Isso. Falou. Exatamente, Neuza. Daí a gente já entra naquela cultura brasileira, já naquele pensamento, e vai um encadeia no outro. Assim. Exatamente. Acho boa a tua ideia. Porque, por exemplo, eu li Chimamanda, né? E li Abuche Emecheta, que são da Nigéria. E como a Neuza falou, eu li uma autora e depois eu li a outra autora do mesmo país, da Nigéria. Então, assim, isso foi tão maravilhoso, tão engrandecedor, que você aprende a cultura, você vê as tradições que tem lá. Então, você mergulha naquele país, né? Sentido, né? Então, assim, eu queria trazer um pouco de ideia, assim, para a gente... para ir mesclando, sabe? Para não ficar sempre na mesmice, mas aí a gente pega, por exemplo, um trio do Brasil, depois mais 2 de outro país, mais 2 de outro país. Fica legal, né? Eu acho para a gente variar e não ficar sempre bitolado no mesmo tema. Porque eu imagino que se a gente só fizer literatura brasileira, também vai chegar uma hora que nós vamos cansar um pouco. Apesar de ter coisa muito boa, né? Eu tenho mais do que 12 livros para indicar para o ano inteiro. Ela pode ir e vir, mas a gente pode ler 3, depois dá um tempo, volta de novo e tal. Mas essa de se fixar eu acho legal. Assim. Eu acho legal abrir a mente também para ver outros autores, outros países. Isso também, a diversidade, eu também acho isso válido para a gente, para ver outros. São maravilhosos. Sim, tem milhares, assim,
a pilha e o desejo de leitura não para de crescer, né? É verdade. Mas então tá bom, gente. Obrigada pela participação. Então eu vou fazer a pesquisa lá no grupo, mas eu acho que seria legal a gente voltar em fevereiro também, porque esse ano a gente também começou em fevereiro, porque dezembro agora já é corrida. Daí janeiro a gente tenta botar toda a casa em ordem, tudo em ordem depois das férias. Todo mundo tá tranquilo, e daí a gente volta em fevereiro. Então acho que vai ser bom, né? Val, eu gosto tanto do teu clube que eu saí da praia para vir ver agora. Eu tava lá na beira do mar. Obrigada, Neuza. O seu matar gente de inveja, né? No mínimo. E a sua experiência também. Tão cristalino, a água tão E a gente está aqui no frio, hoje já nevou aqui aí também, Valéria. O sol estava tão bom, cervejinha na beira do mar, petisco na beira do mar. Mas tá na hora de ir. Vou sair, tchau, gente. Tchau, gente. Então vamos encerrar, porque agora a Neuza... Vamos lá. Então vai lá curtir a sua praia, porque nós vamos curtir o friozinho e a cama agora, né? Porque já... Também é bom. Já também foi. É bom. Quase 10 horas. Também Meninas, obrigada. Muito obrigada. Eu acho que é isso que é maravilhoso, né? Essa troca e novas experiências, porque hoje, para mim, foi, olha, ganhei o meu dia. Da mesma forma que vocês se sentem felizes, eu também sempre me sinto, mas hoje eu fui surpreendida, porque eu estava, de certa forma, com olhos tapados, focada num ponto de vista, e, de repente, olha como que a gente abre e expande, né? É isso que é maravilhoso. E obrigada, Neuza, pelo elogio, por vir participar com a gente. Não, mas é que porque a gente faz diferença. Faz diferença mesmo, exatamente. Obrigada, Tchau, meninas. Obrigada Um beijo, boa noite, boa semana e até domingo que vem, bom. né? Todo mundo Até aqui. Domingo que vem. Torto arado. Tchau. Um beijo. Beijo.